Olá, pessoal! Dando continuidade às nossas aulas para alunos do sexto ano, nesse vídeo vamos resolver algumas questões envolvendo classes e ordens, tá? Começando aqui pela questão 23, lembrando que todas as questões anteriores estão nos vídeos aí na playlist, tá certo? Se você quiser dar uma olhadinha, é só ver a playlist. Então a questão 23 fala para a gente considerar esse número e determinar, tá? Que número é esse? É o 389.257, ok? E a primeira pergunta é, né? Vamos determinar o quê? O algarismo que ocupa a quinta ordem. Então vamos lá. A gente enumera as ordens da direita para a esquerda, tá bom? E aí deixa eu escrever esse número aqui para a gente ilustrar bem direitinho o que está acontecendo. Olha, esse 7 é a primeira ordem, tá bom? Esse 5 é a segunda ordem. Esse 2 é a terceira ordem. Esses três estão na primeira classe. Primeira classe. Continuando, esse 9 está na quarta ordem, o 8 está na quinta ordem e o 3 está na sexta ordem. E esses três últimos aqui estão na segunda classe. Muito bem, então, respondendo agora a pergunta, o algarismo que ocupa a quinta ordem é o algarismo 8. Beleza? Dúvidas? Poste aí nos comentários. Se não tiver dúvidas, já vamos para a próxima pergunta. O algarismo que ocupa a ordem das dezenas. Queremos saber qual é o algarismo que ocupa a ordem das dezenas. E para isso, vamos lembrar que a gente tem aqui da direita para a esquerda a unidade, a dezena e a centena simples, depois unidade, dezena e centena de milhar, ok? No começo é unidade, dezena e centena simples e depois unidade, dezena e centena de milhar, certo? A dezena, essa primeira classe, a classe simples, alguns livros chamam de classe das unidades, tá? Dezena de unidade, centena de unidade e assim sucessivamente. Muito bem, e a pergunta é: qual algarismo ocupa a ordem das dezenas? Então, a ordem das dezenas, o algarismo que ocupa a ordem das dezenas é o 5. Beleza? Então, a resposta aqui é o algarismo 5. Dúvidas, poste nos comentários. Se não, vamos para a próxima questão. Queremos saber agora o nome da ordem que o algarismo 9 ocupa. Já respondi, não foi? Qual algarismo? Algarismo 9. Está aqui o algarismo 9. E o nome da classe que o 9 ocupa é a classe dos milhares, tá? É a segunda classe, que é a classe dos milhares. O nome... desculpa, eu vi aqui o nome da ordem que o algarismo 9 ocupa. O nome da classe é a classe dos milhares, tá bom? Como a gente quer a ordem, é a ordem da unidade de milhar, tá bom? Unidade de milhar. Qual o nome da ordem que o algarismo 9 ocupa? Unidade de milhar, ok? A ordem que o algarismo 9 ocupa é a unidade de milhar. Se fosse a classe que ele ocupa, aí seria a segunda classe ou a classe dos milhares.
Muito bem, se tiver dúvida, poste nos comentários. Vamos agora para o item D. Queremos saber a quantidade de centenas. Muito bem. Aqui, quero chamar a atenção para um detalhe. Eu não estou perguntando qual é o algarismo que ocupa a ordem das centenas. Eu quero saber qual é a quantidade de centenas, tá certo? Para isso, vamos olhar com cuidado qual é a quantidade de centenas. Se eu perguntasse para você qual é a quantidade de unidades, você ia me responder que é 7. Se você respondesse 7, você errou. 7 é o algarismo das unidades, tá? A quantidade de unidades a resposta seria 389.257 unidades, certo? A propósito, se eu perguntasse a quantidade de dezenas, a gente ia excluir o 7 e você ia responder esse número aqui, ó, que seria 38.925 dezenas, ok? Mas como a pergunta é a quantidade de centenas, não é isso? Isso, a quantidade de centenas. Então, a gente exclui esse número também e a quantidade de centenas é 3.892 centenas. 3.892 centenas. Eu vou colocar essas observações aqui. Então, considerando o número 389.257, esse número tem 389.257 unidades. Esse mesmo número, a gente tira o 7 e afirma que ele tem 38.925 dezenas. Esse mesmo número, a gente tira o 5 e o 7 e afirma que ele tem 3.892 centenas. Beleza? Vamos prosseguir com a brincadeira e dizer, tirando o 257, né? Tirando esse 2 aqui, da última linha, ele vai ter 389 unidades de milhar. E assim, podemos tirar esse 9 e dizer que esse mesmo número, 389.257, tem 38 dezenas de milhar. E ele tem 3 centenas de milhar. E aí, alguma dúvida nisso? Achou que eram só 2 centenas? Quantidade de centenas. Achou que seriam só 2? Não. O algarismo das centenas é 2, tá bom? Mas a quantidade de centenas é 3.892. Muito bem. Se você compreendeu tudinho, show de bola, parabéns. Se deixou de entender alguma coisa, posta nos comentários, certo? E se não tiver dúvida, né, tiver entendido tudo, até a nossa próxima aula.